Vamos lá, a questão do Unifenas começa fazendo uma descrição da doença e chega na genética. Estou aqui, ó. Se um indivíduo, homem ou mulher, portador de uma doença recessiva, como a doença de Gaucher, for ter filhos com uma pessoa que não tem nenhum gene para a doença, né, nenhum alelo, todos os filhos e filhas serão normais. Porém, se a pessoa afetada for ter filhos com uma pessoa que é normal, mas carrega o gene, né, o alelo da doença, os dois têm um risco de 50% a cada gestação de ter filhos ou filhas com a doença. Por essa razão é importante evitar casamento consanguíneo entre parentes, consanguíneo entre parentes e entre portadores da mesma doença. Resumindo, se o indivíduo for azão traço, ele não é doente, se ele for azinho azinho, é doente. Concorda comigo? Então esse aqui é o indivíduo doente e esse aqui é o indivíduo que não é doente. Beleza. Eu estou aqui, ó. É aconselhável fazer um estudo da mutação da doença antes de um afetado ter filhos com uma pessoa normal. Segundo o heredograma que se segue, considere que os indivíduos que passam a fazer parte da família não tragam o gene azinho, né, o alelo azinho. Então, em outras palavras, o indivíduo 3 é azão-azão e o indivíduo 6 é azão-azão. A não ser que ocorram situações atípicas que comprovem o inverso. Qual a probabilidade? Qual é a probabilidade, deixa eu apagar isso aqui, do casal 7-8 ter uma criança do sexo masculino com a doença? Casal 7-8. Vamos lá. O que eu posso concluir analisando esse heredograma aqui? Dá para concluir que o indivíduo azinho-azinho é o 5. O 5 é azinho-azinho. Então, dá para dizer que o indivíduo 8 é azão-azinho. A princípio ele seria azão-traço, mas como o pai dele é azinho-azinho, ele só pode ser azão-azinho. Os pais do indivíduo 5, isso é, os indivíduos 1 e 2, também são heterozigotos. Eles não são doentes, mas têm um filho doente, azinho-azinho. O indivíduo 4 eu não sei, ele é azão-traço. O indivíduo 7 eu também não sei, ele é azão-traço. E ele me pergunta a probabilidade do casal 7-8 ter uma criança do sexo masculino com a doença. Você concorda comigo então? Para que isso aconteça, o indivíduo 4 ele tem que ter o alelo, ele tem que ser azão-azinho. Então, primeira coisa, eu tenho que calcular a probabilidade do indivíduo 4 ser heterozigoto. O indivíduo 4 sendo heterozigoto, ele pode ou não passar para o indivíduo 7. Eu tenho que calcular então a probabilidade do indivíduo 7 ser heterozigoto. Em seguida, sendo o indivíduo 4 e o indivíduo 7 heterozigoto, o indivíduo 7 vai, né, se reproduzir com o indivíduo 8, e aí eu quero calcular a probabilidade do indivíduo que nem nasceu ainda, vou chamar de indivíduo 9, ser azinho-azinho. E por fim, ainda tem que calcular a probabilidade do indivíduo 9 ser do sexo masculino. Pronto. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Então o primeiro cruzamento que a gente tem que fazer é o cruzamento 1-2. No cruzamento 1-2 eu tenho o pai azão-azinho com mamãe azão-azinho. Cruzamento que a gente já conhece, o cruzamento azão-azinho, azão-azinho vai dar azão-azão, vai dar azão-azinho, vai dar azão-azinho, azinho-azinho. Qual que é a probabilidade do indivíduo 4 ser portador? Repare, ele não pode ser azinho-azinho, ele já nasceu. A nossa dúvida é se ele é azão-traço, né? Se ele é azão-azão ou azão-azinho. Então, é 2/3. Toma cuidado aí, ó. Já é um primeiro ponto de erro possível. 2/3. Beleza. Sendo o indivíduo 4 azão-azinho, eu vou ter que fazer outro cruzamento. Agora é o cruzamento do indivíduo 3 azão-azão com o indivíduo 4 azão-azinho. Um cruzamento mais simples, mais tranquilo. Eu tenho só duas possibilidades. Ou o indivíduo é azão-azão ou ele é azão-azinho. Duas possibilidades equiprováveis. Eu quero a probabilidade dele ser azão-azinho, vai dar meio. Beleza, vou colocar aqui então, vai dar meio. Ok. O que mais? Sendo o indivíduo 7 azão-azinho, aí ele vai se reproduzir com 8 e eu volto num cruzamento azão-azinho, azão-azinho. Volto a chegar no bom e velho azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho, azinho, azinho. Só que nesse caso,
Tudo é possível e eu quero calcular a probabilidade exatamente dele ser azinho azinho. 1 em 4. Beleza. Então, 1/4 aqui. E para fechar, não podemos esquecer a probabilidade dessa criança de sexo masculino, eu vou considerar como sendo meio. Então eu vou ter que fazer 2/3 vezes meio vezes 1/4 vezes meio. Corto aqui, vai dar 1/3 vezes 1/4. 1 sobre 12 vezes 2 vai dar 1 sobre 24. Beleza? Então, resposta da questão, 1 sobre 24.